Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós chegamos à lição de número 12, já quase no fim, né? Dessa revista, o Evangelho segundo Lucas, que estamos estudando todo esse trimestre. Final do ano agora, encerra esse trimestre e aí, ano que vem, em janeiro, já iniciaremos um novo trimestre e também um novo livro de estudo. Chegamos ao capítulo de número 23, Evangelho segundo Lucas, o assunto da lição: julgamento, morte e sepultamento de Jesus. Texto áureo diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Lucas capítulo 23, verso de número 35. Verdade prática. Por amor, Jesus sofreu morte cruel para que tivéssemos vida abundante. A nossa leitura bíblica, irmãos, ela está no capítulo 23, que é o capítulo em estudo, vai do verso de número 44 até o verso de número 45. Vamos ler na versão revista e corrigida, uma versão mais tradicional com uma linguagem formal. Vamos ler juntos? Pegue sua Bíblia, Lucas capítulo de número 23, do verso 44 ao 45. E se você está em algum lugar que não tem a sua Bíblia em mãos, vou colocar o texto na tela para nós lermos juntos. Diz assim o texto: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E a toda multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, da cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, amanhecia o sábado, e as mulheres que vinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela possui 3 objetivos. Primeiro objetivo: declarar que a salvação nos foi concedida pela graça. Segundo objetivo: declarar que o sacrifício de Jesus foi completo e santo. Terceiro objetivo: declarar que a salvação não é mérito de obras humanas. Então, os 3 objetivos dessa lição, ao final, isso precisa estar bem fixado na sua cabeça, são 3 declarações. Você precisa declarar que a salvação nos foi concedida pela graça, declarar que o sacrifício de Jesus foi completo e santo, e declarar que a salvação não é um mérito das nossas obras, de obras humanas. A nossa lição também está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico fala sobre o Filho do Homem nos tribunais.
Dentro deste tópico, vamos ver o tribunal de Pilatos, o tribunal de Herodes e a tentativa romana. Segundo tópico, o Filho do Homem na cruz. Dentro deste tópico, vamos ver o choro das filhas de Jerusalém, a crucificação e os dois malfeitores. Terceiro e último tópico, o Filho do Homem nos salvou. Dentro desse tópico, vamos ver: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este homem era justo, o sepultamento de Jesus. Assim, então, se divide a nossa lição de hoje, tá? E eu peço a você, mais uma vez, que comente aqui, deixe aqui um comentário dizendo qual o seu nome, qual a cidade onde você mora e a igreja onde você congrega, tá bom? Estamos aqui semanalmente compartilhando os vídeos da Escola Bíblica Dominical no conteúdo da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Muitas pessoas que ainda não adquiriram a revista e querem saber como podem adquirir, aqui no link desse vídeo tem o site da PEC, onde você pode adquirir a sua revista, e tem também um telefone que é o WhatsApp, e através desse número você pode estar também fazendo a aquisição da sua revista. Alguns irmãos me pediram as lições anteriores. Eu vou colocar o link de cada uma das lições, desde a primeira até a 11ª. A 12ª é essa de agora, né? Mas desde a primeira até a 11ª estão todos os links aqui também na descrição desse vídeo, de todo esse trimestre. Se você quiser fazer aí uma maratona, estão todas as aulas aqui gravadas. Beleza? Mais uma vez, deixe o seu like nesse vídeo, é importante para fazer com que o YouTube entenda que ele é relevante e assim ele possa compartilhar para mais pessoas. E você também pode nos ajudar compartilhando esse vídeo. Tem um botão aqui embaixo, escrito compartilhar, você pode clicar e automaticamente ele vai abrir vários links de compartilhamento. Você pode compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, e assim você vai estar divulgando também a palavra de Deus através desta aula. Vamos lá, gente. Entrando então na nossa lição, já falamos o assunto da lição, o texto áureo, verdade prática, a leitura bíblica, os tópicos da lição. Vamos entrar agora na introdução. A introdução diz o seguinte: em todo esse capítulo, Lucas enfatizará a fidelidade amorosa de Jesus, o justo que sofreu inocentemente, aquele que encarnou a misericórdia de Deus entre os pecadores e que nos amou até o seu último suspiro. Não é novidade de que Jesus ele veio para que ele fosse crucificado em nosso favor. Só que mais importante até do que a sua morte foi a sua vida, porque não somente o seu sacrifício foi perfeito, mas também a sua vida foi perfeita. Ele foi santo, justo e íntegro em tudo aquilo que ele fez. Por isso que o seu sacrifício foi justo e perfeito, sendo então aceito por Deus em nosso favor. Então, sem a perfeição, sem a santidade de Cristo durante a sua vida, o seu sacrifício não seria tão perfeito, não seria completo. Mas, tendo sido então perfeito, foi suficiente para suprir as nossas necessidades e cobrir toda a nossa pecaminosidade, tá? Primeiro ponto aqui dentro vai falar sobre, o primeiro tópico fala sobre o Filho do Homem nos tribunais, e o primeiro tribunal mencionado aqui é o de Pilatos. Diz o seguinte, o comentário: o verso base para esse ponto aqui é o verso 1º, que diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Preste atenção que quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, já havia uma multidão ali considerável que seguia os principais fariseus ao ponto de prenderem Jesus e o levarem para então o Sinédrio. Ali ele foi julgado, ali ele foi condenado
E o primeiro tribunal a ser condenado foi o Sinédrio, onde os judeus o condenaram por blasfêmia e outras acusações, tá? O segundo tribunal que ele enfrenta aqui é o tribunal de Pilatos. E aqui no verso 1 já vai dizer que toda aquela multidão que desde o Monte das Oliveiras já vinha seguindo Jesus, agora o leva à presença de Pilatos. Pilatos era um governador romano que, naquela época, ele julgava aquela região ali, a região da Judéia. E estando ele ali, ele não queria, naquele momento, alvoroço, bagunça, ele não queria provocar uma rebelião entre os judeus. Ele estava ali exatamente para controlar, porque era a época da Páscoa. E então os judeus conduzem Jesus para aquele lugar e 3 acusações eles fazem com relação a Jesus perante Pilatos. Note que as acusações mudam de sentido agora. Dentro do Sinédrio, as acusações eram religiosas, mas agora, perante Pilatos, as acusações se tornam políticas. A primeira acusação está mencionado aqui nesse comentário, diz que Jesus estava pervertendo a nação, estava provocando uma anarquia na nação, uma rebelião na nação. Lembra que Pilatos estava ali exatamente para não permitir que isso acontecesse? Então, os judeus, sabendo disso, a primeira acusação que eles fazem de Jesus é isso: ele está provocando uma rebelião. E isso não era verdade, né? A segunda acusação fala relacionado ao imposto pago ao governo romano. Ele vai dizer aqui, que Jesus estava proibindo pagar tributo a César. Outra coisa que também não era verdade, porque Jesus ele incentivava e dizia que o pagar imposto era necessário. Tanto até que ele mesmo pagava imposto. Então, isso aqui é uma outra acusação falsa. E a terceira acusação, ele estava dizendo ser ele o Cristo, o Rei. E essa acusação, ela não é falsa, isso é verdadeiro, mas naquele contexto, isso não trazia nenhum prejuízo ao governo de César, porque Jesus dizia que ele era o rei de Israel, o rei de Judá, e não o rei de Roma. Mas por Israel, né, Roma, governar Judá e Jerusalém naquela época, então isso era entendido como uma ameaça. Os judeus, o pessoal do Sinédrio, eles levaram essas acusações perante Pilatos. E então Pilatos vai questionar Jesus sobre isso, e não encontra nele nenhuma culpa. Não encontrando culpa e ouvindo que Jesus ele era da Galileia, sabendo que o seu trabalho, o seu ministério havia se desenvolvido na Galileia, então Pilatos, não querendo condenar Jesus, o manda para Herodes, porque naquele contexto Herodes era quem governava a região da Galileia. E então Jesus é conduzido até Herodes. O Sinédrio, não tendo sucesso diante de Pilatos, eles conduzem Jesus até Herodes, tentando então conseguir a pena de morte para Jesus. E é o verso de número 8, que é o segundo ponto aqui dentro. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Herodes tinha esperado encontrar-se com Jesus desde os dias de seu ministério na Galileia, conforme Lucas capítulo 9, verso 9. E quando viu o Senhor, alegrou-se muito, não somente porque tinha ouvido falar a respeito dele muitas coisas, mas esperava que Jesus lhe revelasse sua identidade messiânica através de um sinal. Contudo, Jesus nada lhe respondia. Então,
Herodes aqui, ele fica feliz ao saber que Jesus estava vindo até ele, mas essa momentânea felicidade ela foi frustrada, porque Herodes esperava, como disse aqui no comentário, que Jesus operasse alguma maravilha, expressasse algum sinal diante dele. E Jesus não fez nada disso e nem respondeu a nenhum dos seus questionamentos. Isso fez com que Herodes ficasse muito frustrado e também furioso, porque Herodes não reconheceu Jesus como rei. Pelo contrário, ele colocou em Jesus uma capa luxuosa e zombou de Jesus. Zombou daquele que de fato era o Filho de Deus. Então, Herodes ele se frustra por Jesus não fazer o que ele queria. E assim como Herodes, muitas pessoas atualmente também se frustram por Jesus não fazer aquilo que as pessoas querem. As pessoas têm a ideia errada de que Jesus deve fazer tudo aquilo que as pessoas esperam. E quando na verdade é o contrário, nós que devemos fazer aquilo que a Bíblia manda que façamos. Então, Jesus ele retorna a Pilatos. E aqui nós entramos no terceiro ponto da nossa lição, que é a tentativa romana. Vamos entender um pouco sobre isso. É o verso de número 22 que diz assim: Então, pela terceira vez, lhes perguntou que mal fez este. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Herodes devolveu Jesus a Pilatos sem tomar uma decisão judicial formal, o que fez o governador retomar o processo. Lucas menciona os, os momentos principais desse inquérito. Em sua síntese, descobre-se nitidamente que Jesus foi condenado à morte sendo totalmente inocente. Pilatos ele tenta de várias maneiras libertar Jesus. Ele diz que não encontra culpa em Jesus. Ele diz que vai, por conta da pressão judaica, apenas castigar Jesus e depois soltar. E não tendo sucesso em suas investidas, por último, sendo pressionado pelo Sinédrio, Herodes então decide lavar as mãos e dizer que este homem, Jesus, era inocente e não merecia ser condenado à morte. Ele não estava fazendo parte daquilo. E então Jesus ele é condenado à morte, não por Herodes, não por Pilatos, mas pelos próprios judeus. Isso aqui é muito sério e é muito grave, porque Jesus ele foi inocente e mesmo assim foi condenado. Se cumpre aqui o que está no início do Evangelho segundo João. Sendo ele judeu, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, aqui se cumpre. Os judeus não o aceitaram, não o receberam e, pelo contrário, o condenaram à morte. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, vamos entrar no segundo tópico que fala sobre o Filho do Homem na cruz. E aqui o primeiro ponto é o choro das filhas de Jerusalém. Verso de número 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. A caminho do Calvário,
Personagens importantes surgem em cena, a exemplo de Simão o Cirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Lucas também confere destaque a piedosas mulheres que, muito emocionadas, acompanhavam o sofrimento e a caminhada de Jesus. Naquele momento de caminhada até o lugar de crucificação, uma grande multidão, muitas pessoas acompanhavam. A maioria delas se alegrava porque, incitadas pelo Sinédrio, elas queriam a crucificação de Jesus. Mas haviam alguns discípulos ali. Haviam alguns discípulos, pessoas que sabiam que Jesus era de fato o Messias, e essas pessoas estavam lamentando o sofrimento e a crucificação de Jesus. Entre essas pessoas havia essas mulheres que pranteavam e choravam porque sabiam que Jesus era inocente. Mas Jesus diz uma declaração a elas, dizendo que elas não deviam chorar por ele. Antes deviam chorar por elas mesmas e pelos seus filhos, porque a condenação daquelas pessoas, daqueles que haviam julgado Jesus e tinham parte em sua crucificação, a crucificação, o julgamento dessas pessoas era iminente e a condenação delas estava próxima. Então, nesse momento, Jesus fala que elas não deviam prantear por conta dele. O segundo ponto aqui é sobre a crucificação. Verso de número 33 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Levaram Jesus para o lugar chamado Caveira e ali o crucificaram, juntamente com 2 criminosos. Lucas omite muitas das minúcias relatadas por Marcos. Primeiro, o nome aramaico é Gólgota. Segundo, vinho misturado com mirra. Terceiro, a hora. Quarto, as pessoas que abraçavam a cabeça, que balançavam a cabeça, perdão. E quinto, o desafio a respeito de Jesus destruir o templo e reconstruí-lo. Essas referências, elas estão em Marcos. Lucas ele não entra nessa questão, mas ele mostra algumas outras coisas, que Jesus estava à cruz, crucificado. Ele mostra que Jesus clama a Deus o perdão para aquelas pessoas. E ele também concorda, né, com os outros evangelhos ao mencionar também a crucificação de outros 2 malfeitores. E esse é o segundo ponto, o terceiro ponto aqui dentro do segundo tópico, que são os malfeitores. Verso de número 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mais uma vez, voltando à referência de Marcos, capítulo 15, verso 32, os criminosos que foram crucificados com Jesus também o ridicularizaram. Porém, a versão de Lucas é singular pelo fato de apresentar a conversa entre Jesus e um dos criminosos. E essa conversa se dá pelo fato do reconhecimento que um deles tem a respeito da identidade de Jesus. E esse reconhecimento o faz receber a salvação. Um deles reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E em seguida, nós vamos ver aqui no terceiro tópico que o Filho do Homem nos salvou. O primeiro ponto aqui dentro fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha o que diz aqui, é o verso número 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Há pelo menos 4 diferenças dignas de nota entre a narrativa de Lucas, por exemplo, a de Marcos e
A primeira é: em Marcos, o véu do templo se rasga depois da morte de Jesus, mas em Lucas se rasga antes de sua morte. Segundo, Lucas omite o clamor de Jesus, que se vê abandonado, conforme Marcos. Terceiro, Lucas 23:46 faz alusão a Salmos, ao Salmo 31, verso 5, e Marcos não. Quarto, finalmente a exclamação do soldado romano logo após a morte de Jesus é diferente. A frase "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" é profundamente significante, pois indica que o Salvador morreu o único tipo de morte que podia satisfazer a justiça de Deus para a salvação dos homens. Então existe essa diferença entre aquilo que foi narrado no Evangelho segundo Lucas e as coisas que foram narradas no Evangelho segundo Marcos. O segundo ponto aqui dentro, este homem era justo, vai fazer referência a uma das qualidades de Jesus. O verso de número 47 diz assim, ó: vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A singularidade de Jesus na crucificação foi tão impactante que até mesmo um soldado romano que não compartilhava a fé judaica reconheceu a justiça do Senhor, quanto ao povo em geral houve uma mistura de surpresa e temor que os levou a bater no peito em sinal de pesar e possivelmente arrependimento. Então, após a crucificação de Jesus, após acabar aquele momento, muitas pessoas se arrependeram daquilo que haviam concordado, né? Porque a multidão estava ali concordando com a crucificação de Jesus. E o ponto importante aqui desse tópico, desse terceiro subtópico, né, é que um centurião romano, aquele que havia conduzido todo o castigo e a crucificação de Jesus, ele no final reconheceu que Jesus era de fato um homem justo. E o terceiro e último ponto aqui é o sepultamento de Jesus, verso número 53. Tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Seguindo o relato da crucificação de Jesus, um homem chamado José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, fazia parte do conselho, mas que não havia concordado com o plano de matar Jesus, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos consente, entrega o corpo de Jesus, mas por ocasião do sábado não havia tempo de fazer todo o preparativo para o funeral. Então, às pressas, Jesus é envolvido em um lençol e o depositam nesse túmulo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Jesus, então, é sepultado ali, e assim ele é crucificado, e assim ele é morto, e assim ele foi sepultado. O texto mostra que as mulheres que o acompanhavam desde o início de sua crucificação, desde o seu ministério, elas estavam ali para o servir, e elas viram o lugar onde ele havia sido sepultado, e elas voltaram para casa para preparar todos os preparativos ali para o sepultamento de Jesus, para que elas pudessem retornar logo no domingo de manhã. E aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: todos os dias nossa vida deve ser um sinal de que o sacrifício de Jesus nos libertou da condenação eterna. Então, a nossa vida deve expressar que o sacrifício de Jesus não foi em vão e nós somos salvos através de seu sacrifício. Responda aqui embaixo nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 afirmações e você vai dizer se ela é verdadeira ou falsa. Primeira afirmação: fica claro que Pilatos foi persuadido pelo Sinédrio, mas recua na intenção de absolver Jesus.
pois não queria provocar a ira dos judeus pela absolvição de Jesus. Isso é verdadeiro ou falso? Segunda afirmação. A caminho do Calvário, personagens importantes surgem em cena, a exemplo de Simão Pedro, o Cirineu, e também Simão Pedro e o Cirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Cristo. E a terceira afirmação é: a singularidade de Jesus na crucificação foi tão impactante que até mesmo um soldado romano que não compartilhava a fé judaica reconheceu a justiça do Senhor Jesus. Aqui nós encerramos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Te peço mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e compartilha ele com alguém. Fica na paz e até a próxima.